Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Raul Queiroz, sou do sexo masculino, tenho 38 anos, sou um homem pardo, tenho estatura mediana, tenho cabelos pretos e olhos pretos, estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. E agora vamos à nossa primeira questão. Leia o texto para responder a questão. Não vamos precisar ler o texto, porque a parte que nos interessa está bem aqui destacada. Vamos lá. Observe os trechos destacados na passagem a seguir. O Brasil inteiro está comentando a lista de convocados pelo técnico. Uns o criticando, outros o absolvendo, e daqui a pouco uma nova Copa começará, em que a nossa seleção terá boa chance de vencer e alguma de perder. Já não passamos por isso antes, igualzinho? Prestem atenção. A alternativa em que esses trechos estão substituídos de acordo com a norma padrão de regência e emprego do sinal de crase é, olha só, nós queremos saber qual dessas alternativas está correta quanto à questão da regência, ou seja, o uso ou não da preposição e se o acento indicativo de crase está correto. Vamos lá, crase e regência tem tudo a ver. Letra A, tecendo comentários a lista, né? A lista. Uns dirigindo críticas a ele, ao técnico. Estará prestes a começar uma nova Copa. Estivemos sujeitos à mesma situação. Prestem atenção à leitura de todas essas. Essa daqui aparece com acento, né? Aqui aparece com acento, aqui aparece com acento, aqui aparece sem acento. Aqui aparece sem acento, aqui aparece, olha só, sem também, já aqui com e aqui sem também. Na letra C, ó, com acento, sem acento, com acento. Vamos ver a letra D. Tecendo comentários a, sem acento, críticas a ele, sem acento, prestes a começar com acento, a mesma situação com acento. E aqui nós temos a última, com acento, críticas à lista, comentários à lista, críticas a ele, estará prestes a começar sem, aqui também não tem nessa, desculpa. Estivemos sujeitos à mesma situação. Gente, prestem atenção. A resposta correta seria a letra E. Por quê? Se você tece algo. Teceu comentários, verbo transitivo direto, VTD. Comentários é o objeto direto. Porém, se você tece comentários a algo. Nesse caso, ele precisa da preposição a. A preposição a vai se juntar ao artigo da palavra lista, que é um substantivo feminino. Então, tecendo comentários a ela, a lista. Então, tá tudo certo com esse acento aqui. Críticas a ele, presta atenção, ó, não tem acento, tá certinho, tá sem acento. Por quê? Olha só, a ele é um pronome do caso reto. Pronome do caso reto não aceita artigo. Logo, não haverá nenhuma contração entre essa preposição e um artigo para ter acento indicativo de crase. Então, aqui é só a preposição, ó, dirigindo críticas a ele, dirigindo algo a alguém, olha só, VTDI, tá bom? VTDI, OD, OI. Vamos lá aqui, ó, estará prestes a começar. Verbo não aceita artigo, logo só a preposição aqui, ó, sem acento. Estivemos sujeitos à mesma situação. Situação, quem está sujeito, regência nominal, está sujeito a algo. Situação aceita o artigo a, logo acento indicativo de crase. Temos assim então a resposta na letra E. Texto para a próxima questão. Não precisamos lê-lo. Vamos direto para o comando. Olha só, a frase que está em conformidade com a norma padrão de regência verbal. Só a regência verbal nos interessa aqui, ó. Encontra-se na alternativa. Letra A, os laços familiares sobre os quais, olha só, pronome relativo, sobre os quais se apoia a união do grupo, compõem o ponto central da obra lobatiana.
Letra B, tia Anastácia, com quem se outorga, olha só, com quem se outorga, olha o com bem aqui, ó, e o pronome relativo, tá certo essa relação aí da regência? Papel essencial nas histórias é presença constante no elenco. Na série de livros, são múltiplas as peripécias, as quais humanos e animais personificados participam. Olha só, ele participa a algo. Será essa a regência correta? O sítio, do qual é a porta de entrada, do qual o sítio é o do qual é a porta de entrada das narrativas, expõe uma nova concepção de mundo. Dona Benta vivia com a neta Lúcia, em quem o autor confere o apelido de Narizinho. Você confere algo em alguém? Qual seria a regência correta? Ela está na letra A. Olha só, os laços familiares sobre os quais se apoia. Olha só, você se apoia sobre os laços, né? Você se apoia sobre os laços familiares. Quem é que substitui os laços familiares aqui dentro dessa oração adjetiva? Os quais, que é pronome relativo. Então, ele substitui laços familiares. Então, sobre os quais se apoiam a união do grupo. A união do grupo se apoia sobre os laços familiares. Quem substitui os laços familiares? Aqui, ó, os quais. Aqui na letra B, tia Anastácia, com quem se outorga? Não, é a quem se outorga. Aqui seria a preposição a. Na série de livros são múltiplas as peripécias, as quais humanos e animais personificados participam. Quem participa, participa de algo. Seria das quais. Letra D, o sítio do qual é a porta de entrada? Não, o sítio o qual é a porta de entrada. É ele que é o sujeito. Dona Benta vivia com a neta Lúcia, em quem o autor confere o apelido de Narizinho. Quem confere, confere algo a alguém. Então, seria a quem o autor confere. Então, vamos agora para a próxima questão. Leia o trecho de Galvez, Imperador do Acre, do nosso celebérrimo Márcio Souza, para responder a questão. Juno e Flora e outras divindades mitológicas. Não precisamos ler o texto todo, é um texto bem grande. Vamos direto para a questão. A oração, fomos atendidos por Dona Flora, está na voz passiva. A oração correspondente na voz ativa, que mantém o sentido original, contém a forma verbal. Vamos lá. Quando falamos em voz passiva, estamos falando no momento em que o sujeito sofre ação. Fomos atendidos por Dona Flora. Quem é que foi atendido? Nós fomos atendidos, sujeito desinencial. Se eu transformar para a voz passiva, eu vou fazer aquele X. A Dona Flora vai lá para frente e nós vamos lá para trás. Então, fica assim, ó. Se nós fomos atendidos por Dona Flora, significa que Dona Flora nos atendeu ou atendeu-nos. Sendo assim, olha só, a letra A traz a resposta atendeu. A letra B traz foi atendida. Não, como a Dona Flora vai ser o sujeito, é ela quem vai praticar a ação. Aqui nessa oração em que ela aparece, ela se chama agente, ela é o agente da passiva. O que é o agente da passiva? É o elemento que vai praticar a ação quando estiver na voz passiva, tá bom? Então vamos lá. É atendida, não, olha só o tempo verbal, pretérito perfeito. Atendemos, não, nós não atendemos, nós fomos atendidos. Depois a Dona Flora nos atendeu. Atendera, não, temos aqui, ó, nós temos pretérito perfeito, não pretérito mais que perfeito. Então, realmente, a resposta está na letra A, atendeu. Se nós fomos atendidos por Dona Flora nos atendeu. Vamos para a próxima questão. O trecho da coluna a seguir é referência para a próxima questão. E se eu morrer? Roberto da Mata. Tal como na psicanálise, na antropologia social ou cultural, seus aprendizes são forçados a provar o seu próprio remédio, ou veneno. Em ambas as disciplinas, o aprendizado implica um grande e arriscado trabalho que consiste no fato de o aprendiz viver com o investigado com o intuito de compreendê-lo, de sentir e pensar como ele. O verbo implicar tem diferentes regências de acordo com o sentido que expressa no contexto.
No trecho destacado no texto, qual é o sentido? Gente, presta atenção. Sabendo que o verbo implicar pode ser VTD, pode ser VTI ou pode ser VTDI. Quando ele tem sentido de acarretar, ele é VTD. Quando ele tem sentido de colocar alguém em uma situação, ele é VTDI, implicar alguém em algo. Quando ele tem sentido de você ter implicância com alguém, ele é VTI, ó, implicar com alguém. Nesse caso aqui, presta atenção, ó, esse implicar aqui tem um sentido de consequência, né, de ter como acarretamento. Então, presta atenção, ele não pede uma preposição, implica algo. Nesse caso, olha só as opções, olhem só as opções. Trata-se de verbo transitivo direto, com sentido de acarretar, configura-se como verbo intransitivo e significa convergir, projeta-se como verbo transitivo indireto e significa originar, apresenta-se como transitivo direto, preposicionado com sentido de turvar, emprega-se como substituto de definir com dupla transitividade. Nesse caso, nós vemos que está bem explícito que o verbo implicar tem sentido de acarretar. E nesse caso, se trata de um verbo transitivo direto. Acarreta algo, implica algo. Então, a nossa resposta é, de fato, a letra A. Agora, vamos para a próxima questão. Eu sei, mas não devia. Não precisamos ler o texto, porque a parte que nos interessa está bem aqui na questão. Observe a seguinte passagem do texto. A abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade. A respeito dela, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, os verbos abrir e ligar nessa construção são transitivos diretos, portanto, não exigem complemento com preposição. Sim ou não? Sim. Quem abre, abre algo. Quem liga, nesse caso, liga algo. O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto e se relaciona com o objeto através da preposição a. Sim, sim. O verbo assistir, sendo VTI, precisa da preposição a. Você assiste a algo. Terceira, o verbo ir é intransitivo e exige como complemento circunstancial um advérbio introduzido pela preposição a. Sim, nesse caso ele vai ao cinema. Ideia de lugar, ir a algum lugar. O verbo ver, sinônimo de assistir, presenciar, é transitivo indireto e nessa construção pode relacionar-se com objeto sem preposição. Não, ele não é transitivo indireto. O verbo ver é transitivo direto. Quem vê, vê algo. Sendo assim, a 1, a 2 e a 3 estão corretas, só não a última. E aí nós marcaremos a letra D. Apenas 1, 2 e 3. Na aula de hoje, nós vimos regência verbal, regência nominal, verbos de ação e verbos de ligação. Esses assuntos estão, como eu falei, relacionados, porque quando eu trabalho regência verbal, eu estou trabalhando a relação entre verbo e complemento. Quando eu trabalho transitividade ou intransitividade, eu também estou trabalhando a relação de verbos e complementos ou não. E quando a gente fala de verbos de ação e de ligação, a gente tem que ter em mente que eles estão ali no predicado para indicar se o predicado é nominal, caso seja de ligação, e verbal, caso seja de ação ou verbo nominal. Esses são assuntos importantes do Preveste UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.